Seus pais não te deram somente comida, escola e um sobrenome. Eles fizeram muito mais do que isso. E em muitos casos, as pessoas elas não conseguem entender de verdade o que os pais fizeram na vida delas. Elas colocaram várias coisas dentro da sua cabeça e você nem sabe como isso aconteceu. Exatamente. Porque você, quando nasceu, era um livro completamente em branco. Tudo que eu tô te falando nesse vídeo tem a ver com o que eu tô vivendo agora. A minha segunda paternidade, como o meu filho de 1 ano, ele funciona. Então tudo que nós vamos falar aqui é uma conversa de como eu programo ele, como ele é programado, como ele aprende e como os pais da gente programam a gente para ter sucesso ou não ter sucesso. Olha que foda isso. O seu pai hoje, a sua mãe, eles têm o poder de te programar para facilitar o seu sucesso ou para dificultar o seu sucesso. Como que funciona isso? Vem comigo que eu vou te explicar. Primeiro, eu preciso que você entenda a seguinte questão. Quando você é uma criança, você é um livro totalmente em branco. O que significa isso? Significa que você não sabe exatamente como fazer as coisas, como se comportar. Muitas influências externas, elas influenciam diretamente na pessoa que você é e o como você faz tudo o que você faz hoje. Eles passam crenças, limites, medos e um roteiro completo de tudo o que a gente precisa fazer para ter aquele determinado resultado. Vou te dar um exemplo que coisas que eu fui observando na minha relação e na da Flávia. A Flávia, quando eu conheci ela era muito ansiosa, mas assim, ansiosa ao extremo, com coisas simples do dia a dia. O nível de ansiedade dela ia lá em cima, ela passava mal, tinha enxaqueca, dor de cabeça e ficava doente. Então, o que era isso? Era o sucesso dela, na maioria das vezes, sendo fadado pela mãe dela, pelas programações que a mãe passou. Então, a minha sogra passou para ela essa ansiedade, porque a minha sogra é muito ansiosa, que veio da mãe dela, que veio da avó dela e que foi passando de geração em geração sem ninguém perceber. Quando chegou na Flávia, eu falei pra ela, falei, olha, percebi que você é assim, sua mãe é assim e você precisa mudar esse comportamento por causa disso, disso, disso. Automaticamente, ela começou a observar isso e tomou consciência. Então, toda mudança, ela começa a partir da consciência. Depois disso, ela parou, analisou e mudou o comportamento. Hoje, a Flávia não tem ansiedade com nada, não tem enxaqueca, não tem dor de cabeça. É raras as vezes que isso acontece, porque ela também tem um problema de alimentação que está conectado com o emocional. Beleza, então vamos continuar que vocês vão entender aqui agora. O Miguel, ele tem 1 ano, é meu filho mais velho. A minha esposa tá grávida agora do meu segundo filho. E o Miguel, ele é um cara muito esperto, muito esperto. E olha o que acontece. Todas as vezes que eu converso com ele, ele entende tudo que eu falo, tendo 1 ano, nem sabendo falar direito algumas palavras, ele só fala papá, mamã, mamá, só isso. Então, são poucas palavras. Só que eu percebi que tudo o que eu faço, ele está diretamente olhando e observando. Então imagina agora tudo o que ele está programando a partir dos meus comportamentos. A primeira coisa que eu acho que ele vai ter um choque é, cara, como que meu pai trabalha em casa? Quando ele estiver na escola, né? Como que meu pai trabalha em casa, minha mãe trabalha em casa? Como é que eles fazem dinheiro? Será que eles fazem coisa certa na vida? Porque ele vai se deparar com os amigos, com os colegas, todos os pais trabalhando fora de casa. E a gente nesse mundo digital, trabalhando em casa e tudo mais, e faturando e vivendo uma vida boa. Então, é essa programação. Trazendo isso, quando a gente entende isso, a gente começa a entender alguns padrões. Por exemplo, coisas que nós programamos os nossos filhos é, por exemplo, como a gente interpreta o sucesso, como a gente interpreta o vencer. Então, se a gente interpreta o sucesso como se fosse um sacrifício, como se fosse algo difícil, que dinheiro é difícil, que a vida é difícil, que é difícil contratar pessoas, que é difícil ter negócio, que é difícil ter empresa, que é difícil vender, a gente passa tudo isso para os nossos filhos. E talvez você que está vendo esse vídeo tenha um problema bem parecido com o meu. Por exemplo, meus pais, eles me passaram que vender era chato, que vender era ruim, que vender era coisa de gente quebrado que vendia. Só que olha que doideira, depois que eu entendi isso, que na verdade vender é o único caminho para mudar de vida, a minha vida mudou depois que eu entendi isso, que eu parei de ver vendas como algo ruim e comecei a ver vendas como algo bom, gostoso de fazer e prazeroso. Cara, quando eu fiz isso, a minha vida mudou do zero. Por quê? Porque eu comecei a interpretar o sucesso e as vendas de uma forma diferente do que eu recebi dos meus pais. E agora a pergunta que eu te faço é, você que está aqui nesse vídeo comigo, o que você está copiando do seu pai e da sua mãe que você não percebe, mas que no fundo, eles programaram a sua chave mestra, ou seja, o seu cérebro para agir como eles, porque eles queriam somente te proteger. Talvez
empreendendo, você vai ter mais resultado, mas como eles falaram pra você que empreender é muito arriscado, aí você quer fazer um concurso público, mas no fundo, você não quer essa merda. Você quer porque eles falaram que você tem que fazer. E aí a pergunta que eu te faço é, será mesmo que é o que você quer ou que foi colocado na sua cabeça? Pra você que chegou até aqui, já se inscreve no canal, deixa um like pra gente ir pro próximo passo. O próximo passo, a gente vai falar sobre o merecimento. O merecimento, ele está diretamente ligado com como os nossos pais, eles veem os merecimentos, a abundância, a prosperidade dentro da nossa cabeça. Como que isso foi dentro da cabeça deles, que foi programado na nossa cabeça. Então eu vou te dar um exemplo de algumas frases. Menino, você tá achando que dinheiro não tá em árvore? Menino, dinheiro não traz felicidade. Quem tem dinheiro é sujo, quem tem dinheiro faz coisa errada. Se você ouviu esse tipo de frase, automaticamente a sua mentalidade ela tá condicionada a entender que o sucesso, o merecimento são ruins e que você nunca pode alcançar isso. Se você for rico, ninguém vai olhar pra você com bons olhos. Nós é pobre, mas nós é limpinho. Cara, isso pra mim é a frase mais ridícula que eu já ouvi falar na vida. Nós é pobre, mas nós é limpinho. Parecendo que rico é sujo. Não tem nada a ver isso. Que o dinheiro é sujo e tudo mais. Então essas frases, elas foram programando a sua cabeça. E talvez hoje seu sucesso tá travado porque você tá usando o modelo mental, ou seja, a mentalidade dos seus pais. E não necessariamente a sua própria mentalidade. O seu próprio caminho, o seu próprio passo a passo. E conforme eu fui crescendo, fui criando a minha família, hoje com 26 anos, eu praticamente tenho a minha família pronta. Meu filho já tem 1 ano, minha esposa está grávida de mais um filho, tem meus negócios, tem tudo. E eu só fui moldando a minha mentalidade para chegar onde eu estou hoje, depois que eu comecei a observar esses padrões repetitivos. Então o primeiro passo é, consciência. Entenda onde você está, o que está acontecendo, como você faz e mude esses padrões, porque são eles que vão te levar mais longe ou vão atrasar o seu sucesso. O terceiro ponto também muito importante é muitas pessoas que querem ter sucesso e não estão conseguindo, sente que está em um ciclo na vida, aquele negócio que fica ali sempre maçando naquele mesmo lugar, elas podem também estar querendo provar para os pais que é melhor do que os pais. Eu hoje tenho minha empresa, tenho meus negócios e meu pai até hoje trabalha para os outros. Se você pega nessa situação, se você pega ensinando seus pais, educando eles, querendo ser melhor do que eles, a sua vida vai ser um fracasso. Por quê? Porque você vai ficar gastando energia olhando para trás e não para frente nas coisas que você deve conquistar e no seu sucesso. E eu percebo que a principal coisa que fode a cabeça das pessoas nesse ponto é querer mostrar pro pai que tá tendo resultado. Nossa, olha aqui pra você ver, olha a casa que eu tô comprando, olha o carro, olha isso, olha aquilo, olha lá. Então quer ser aceito pelo pai, quer que o pai aprove todo o comportamento. A partir do momento que você se comporta dessa forma, você tá fadado a se lascar na vida. Por quê? Todas as vezes que você para pra olhar pra trás, que horas que você olha para frente? Você esquece de olhar para frente. Então, muito cuidado com isso, porque isso pode fazer com que você se frustre muito a partir de situações de querer ser aprovada, ou seja, é o bloqueio da necessidade de aprovação. Então eu já fiz isso, já me fudi por causa disso, queria que meu pai aplaudisse ou que minha mãe aplaudisse, falasse, nossa, você tá no caminho certo, deu tudo certo. Então quando a gente precisa dessa necessidade para fazer as coisas, automaticamente você tá fudido. Por quê? Porque você está gastando energia no lugar errado. E a quarta fase é a fase mais... Nossa, cara, pra mim isso daqui é o que fode o sucesso de qualquer pessoa, esse quarto pilar. Eles te deram o medo de ser demais, de ser muito foda. Como assim? Sabe quando você tá em um lugar e aí você começa a chamar a atenção quando era criança? Toda criança faz isso, tá? É natural, eu vejo pelo meu filho. Igual, por exemplo, eu vejo alguns pais, pessoas que não são pais ainda, falam assim, nossa senhora, meu filho, se meu filho fizer isso, eu vou destruir, eu vou bater nele, eu vou fazer ele me respeitar. Aí eu pensava que eu ia ser desse jeito, eu era bem esse pai que falava isso. Aí depois que eu vi como que é a realidade, cara, uma criança, você não tem controle sobre ela. Então, criança faz criancice, menino faz meninice. E quando a gente é pai, cara, a gente tem que entender que a gente não tem controle sobre aquilo. Então, muitas vezes, os nossos pais, eles ficam tentando te controlar, te acalmar, fazer com que você seja um exemplo de comportamento para quê? Para ninguém te ver, ou seja, para você não chamar atenção demais. Porque se você chama atenção demais, você não vai ter sucesso, você não vai conseguir ser uma pessoa comportada, ser uma criança boazinha. E aí, os pais, né, ficam programando que a gente tem que ser essa pessoa tranquila, pacífica. Só que quando a gente vai pro mundo real e no mundo dos negócios, cara, é leão comendo leão, cara. É um negócio doido, velho.
É um negócio que, tipo assim, se você não se posicionar, se você não tiver a certeza de falar não e falar chega, acabou, não quero, não vou fazer, cara, não vou dar desconto, ninguém tá nem aí, velho. O cara vai te fuder. Essa é a verdade. Então tô falando de num linguajar bem tranquilo aqui pra vocês entenderem. Mas normalmente eu nem converso dessa forma. Então se você foi chamado de difícil, intenso, metido, tudo isso, cara, programou na sua cabeça o quê? Eu não posso ter sucesso, porque se eu aparecer demais, se eu gravar conteúdo, você vai ser metido. Se você falar lá na frente, numa palestra, você vai ser tal coisa, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E a gente entende hoje que tudo isso está conectado exatamente com o sucesso. Então, a gente sente meio que uma vergonha de brilhar, ou seja, uma vergonha de ter sucesso, ter resultado. Então, esse medo que os nossos pais colocam na gente faz você se ofuscar para poder entrar na normalidade. Cara, eu já passei muito por isso. Eu sempre fui meio acima da média em tudo que eu me propunha a fazer. Só que eu sempre tinha vergonha, tinha medo de me mostrar ser bom demais por conta de estar ali. Sabe aquela expressão assim, o prego que mais se destaca é o prego que é martelado? Porque, por exemplo, você tem um saco de prego, você olhou lá, o prego que se destaca, você pega ele, põe na tábua e pum, e ele é martelado. Então, todo mundo, eu tive isso por muito, muito tempo. Cara, se eu me destacar muito, eu vou ser martelado. Ou seja, eu não vou ter sucesso, porque as pessoas vão bater em mim, vão querer me destruir. E eu acreditava que era assim. Olha que doideira. Por quê? Porque eu vim de uma mentalidade que me colocou isso. Aí eu falei, não, eu preciso me destacar. Se eu não me destaco, não me diferencio, não solto a minha autenticidade, eu vou ser só mais um no mercado. E no mercado hoje, digital principalmente, você tem que ser um diferente, cara. Você for igual a todo mundo, mais um Zé Ruela, fudeu. Você só vai ser mais um, você vai criar conteúdo durante 20 anos e você vai ser só uma pessoa aleatória. Entendeu? Então eu acho que esses são os 4 pilares que são muito importantes para a gente entender sobre o sucesso. Então se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal e deixa um comentário foda para mim, um comentário contando um pouquinho da sua história, da sua vida, o que aconteceu com você e se você conectou com tudo isso que eu te falei. Eu te espero no nosso próximo vídeo.